Graça e paz a todos sejam bem-vindos a mais um simpósio da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. Para nós é uma honra e alegria ter os irmãos aqui. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, né, que é o pastor, que eu acredito que boa parte do auditório aqui foi aluno dele, pastor João Martins Ferreira, que dispensa apresentações, professora teológica, durante muitos anos pastor da... O microfone está fechado. Serginho, ativa seu som, por favor. Muito bem. Agora eu não sei onde é que eu me perdi aqui. Professor da Bom, Teológica. professora teológica, né, e amigo pessoal. Durante muitos anos foi pastor da Vila Salete e atualmente está pastoreando a Igreja Batista Boas Novas em Mariporã. Né? E creio que todos nós aqui seremos grandemente abençoados. Impactado para impactar. Eu quero convidar o nosso vice-presidente, pastor Wagner Kuller, para estar orando pela vida do pastor João Martins e desejamos um simpósio maravilhoso a todos. Lembrando que as perguntas serão feitas no final, após a exposição do pastor. O pastor Cleverson será o nosso moderador. Pastor Wagner. Libera o microfone do Wagner. Estou liberando aqui, só um minutinho. E agora, vai. Isso, deu certo. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por esse nosso encontro. Ainda que não seja como gostamos, daquele abraço fraterno, aquele contato físico, de estarmos pertinho, ainda assim, aproveitamos a tecnologia, nos encontramos, mas estamos na Tua presença. Podemos ver os nossos irmãos e colegas, nos alegramos de revê-los, como faz bem para o nosso coração a gente estar junto. Eu quero pedir ao Senhor, então, que nos abençoe nesta manhã, com a palavra do pastor João Martins, com a sua experiência, com a sua dedicação no trabalho, na obra, na vida, no ministério, e sejamos abençoados. Precisamos do teu cuidado sobre nós. Nós reconhecemos que esse cuidado do Senhor é essencial para a nossa vida, para o nosso ministério. É dele que falamos, é por ele que vivemos, e nele temos a vocação, no ministério do Senhor, na tua palavra. Por isso queremos, ó Deus, compartilhar com os nossos colegas da nossa vida, dos nossos planos, da tua palavra. Que todos sejam abençoados, tratados pelo Senhor, recebam o teu amor e o teu carinho através desse momento em que estamos juntos. Obrigado pelo nosso presidente, pastor Sérgio, tem se empenhado, Deus, para ser bênção nas nossas vidas, cuidar da nossa ordem. Recebe a nossa gratidão e nos abençoa nesta manhã, através da vida do pastor João Martins, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor João Martins, a palavra é com o senhor. Fabinho, pode deixar só o pastor na tela, tá? Tá bom. Já liberou o microfone dele? Já está liberado aí. Pastor, clica no microfone. Espera aí, pastor João, vamos lá. Desativou. Pronto. Agora sim. Tudo ok? Ok. Muito bem. Mas eu quero agradecer, Serginho, pela oportunidade. Para mim, muita honra e muita responsabilidade, porque falar aos colegas, aos pastores, é sempre uma tarefa desafiadora, mas aqui estamos não para fazer uma palestra, uma pregação, mas ter um momento de pastor para pastor, conversar com os irmãos a respeito daquilo que o Senhor tem feito em minha vida e aquilo que eu posso hoje passar para os nossos irmãos. Eu
titulei esta minha palavra como Impactado para Impactar. Eu tenho sido impactado sempre na minha vida, em vários momentos, em várias circunstâncias, e eu quero exatamente que esta minha palavra possa impactar os irmãos, porque este é o meu propósito, impactado, sim, para impactar. E este é o meu objetivo. Em primeiro lugar, eu queria dizer quem eu sou, não é? Me identificar para os irmãos. Eu nasci na cidade do Recife, em Pernambuco, e vim para São Paulo ainda bem criança, nos anos 40, e fomos morar num bairro chamado Brasilândia, ou Vila Brasilândia, que era um bairro que, na época, estava ainda iniciando, né? Eu me converti aos 8 anos de idade, numa conferência evangelística, naquele tempo que nós fazíamos as conferências evangelísticas, e a igreja, a então congregação Brasilândia, ela levou o pastor missionário de Richmond, Lester Bell. E com o Lester Bell eu fui uma das pessoas que, numa daquelas noites da série de conferências, foi à frente, e muita consciência e com uma lembrança muito grata daquele momento. Aos 10 anos de idade, eu fui batizado. Fui batizado pelo pastor Luiz Rizaro. Brasilândia era uma congregação, na época, da IBAB, da Igreja Batista da Água Branca. Então, eu me batizei na Igreja Batista da Água Branca. E o meu batismo foi com o propósito de integrar o hall de membros fundadores da Igreja Vila Brasilândia. Foi realmente um momento impactante na minha vida. Essa primeira fase, né? Mas, desde a minha conversão e o meu batismo, eu fui impactado com o meu envolvimento na vida da igreja e, em consequência, na vida da denominação, desde a minha adolescência e a minha juventude, e daí para frente a minha vida como pastor. Ainda adolescente, eu estabeleci um propósito e transformei num moto, num slogan: sempre pronto a servir. E é exatamente isso que tem acontecido. Sempre pronto a servir. Nestes 80 anos de vida, que eu completo o mês que vem, no dia 19, e 56 anos de ministério, e se vocês colocarem os 4 anos do seminário, eu já vou para 60 anos de vida ministerial, né? E magistério, porque eu sempre, desde o meu início de seminário e daí para frente, me envolvi com o magistério. Então, eu fui impactado para impactar. O que eu quero dizer aos irmãos, nesse sentido, é abençoado para abençoar. Me descobri servo para servir. E louvo a Deus porque este propósito eu ainda estou cumprindo. Quando a gente é pequeno, sempre vem aquela perguntinha: o que você vai ser quando crescer? Eu sempre respondi que eu queria ser professor. Talvez inspirado pelas minhas professoras do curso primário,
eu achava aquela missão uma coisa fabulosa. Pus aquilo no coração, pus aquilo na mente e fui trabalhando nesse sentido. Mas, meus irmãos, eu tive uma convivência entre pastores muito interessante, porque o meu pai era pastor. Eu fui criado num lar de um pastor. E, naquele período, eu tinha uma convivência incrível com pastores, amigos do meu pai. Meu pai era um homem que evangelizava muito, que pregava muito, plantador de igrejas. Os irmãos forem na Zona Norte, meu pai passou por quase todas as igrejas ali da Zona Noroeste de São Paulo, e acabei me casando com uma filha de pastor. Eu tenho uma irmã casada com pastor, a minha esposa tem um irmão casada com pastor, e foi esse envolvimento com a pastorada toda, né? Isso foi muito bom para mim, foi muito bom. Mas esta convivência, esta vivência com pastores, não me motivaram e não resultaram na minha motivação para ser pastor. Na realidade, meus irmãos, o que me levou a ingressar no Seminário do Sul, no início dos anos 60, foi eu concluí o meu curso em 1964. Foi a descoberta de uma vocação e de uma chamada. Isto veio através de uma experiência muito interessante. Eu frequentei os acampamentos Palavra da Vida, e eu fui a um acampamento de Palavra da Vida, convidado pelo pastor Haroldo e pelo Ari Bolbach, porque eu fazia parte de um quarteto, e este quarteto foi convidado para cantar no Palavra da Vida. Eu estava no início da minha juventude, meus 18 anos. E lá fomos, e o que aconteceu? Nós tivemos lá a Noite das Vocações. Quem pregou naquela Noite das Vocações foi o pastor Walter Cashel. Meus irmãos, foi um impacto. Acabei de ouvir a mensagem do pastor Walter Cashel. Ele fez um apelo para vocações e eu fui à frente. E é interessante que eu fui à frente juntamente com 2 colegas do quarteto, que se tornaram pastores e pastores bem conhecidos. O pastor Isaías Martins, que está no Rio de Janeiro, e o pastor Bonifácio Cavalcante, que é pastor ali na região de São José do Rio Preto. Aquela mensagem me fez descobrir que eu sou um vocacionado. Sou um vocacionado. Saí dali, daquele acampamento, e dias depois ouvi outra mensagem. A mensagem de pastor Davi Gomes. Pastor Davi Gomes. Pastor Davi Gomes fez uma mensagem sobre quem irá. Era uma mensagem de apelo, de chamada. E, somando a vocação que eu descobri na mensagem de Walter Cashel, eu somei a chamada ali com a mensagem de pastor Davi Gomes. Meus irmãos, eu somei vocação e chamada. E daí para frente eu tenho experimentado bênçãos incontáveis, resultantes
destes dois momentos que impactaram a minha vida. E nessa direção, eu tenho percebido que eu tenho uma responsabilidade muito grande de impactar vidas. Isto tem acontecido, graças a Deus, no meu ministério, no meu magistério, na minha família, nos meus familiares, nos meus colegas, nos meus vizinhos e também nos meus amigos. Então, eu tenho marcas ou marcos na vida que eu não posso deixar de passar para os irmãos. Vejam bem, são 80 anos de vida, 72 anos de vida cristã, 52 anos do meu casamento, 3 filhos, 4 netos, 56 anos de ministério efetivo. Pastoreei 15 igrejas interinamente, 4 igrejas como pastor efetivo. Pastor da igreja de Vila Salete, 40 anos. Pastor na igreja em Vila Pompeia, 5 anos e meio, 6 anos praticamente. E agora a igreja de Mato Dentro, eu assumi como pastor efetivo e estou lá realizando o meu ministério. Concomitantemente, eu me preparei para ser professor. Aquela vocação paralela, né, iniciada desde a minha adolescência e com a qual eu trabalhei. Ingressei na Universidade de São Paulo, fiz curso de magistério e pedagogia, e filosofia. Nesta área aí eu me preparei também. E fui trabalhando como professor e como pastor. Eu exercitei todo o meu ministério concomitantemente com o magistério, tanto secular quanto o magistério público. Cheguei a dar aula em colégios do Estado, mas por pouco tempo, porque 30 anos eu dediquei ao Colégio Batista Brasileiro ali em Perdizes. Me aposentei pelo Colégio Batista em Perdizes. Eu tenho um orgulho santo. Estes números, meus irmãos, têm um significado muito grande para mim, gratificante, e estou gratificado, agradecendo principalmente a Deus que me abriu essas portas e que permitiu que esses números fossem como são, altamente relevantes, porque eles integram o meu trajeto de vida, o meu trajeto ministerial, o meu trajeto magisterial. Tive a oportunidade, assim, de trabalhar não só no colégio, mas também na igreja, ou nas igrejas, porque eu me especializei no mestrado na área da educação cristã. Fui professor da teológica há 40 anos. E Serginho disse aí no começo que eu tenho muitos alunos, não é? Ou ex-alunos, e realmente é uma realidade, porque 40 anos na faculdade teológica, e ainda acrescenta aí, eu dei aula na faculdade do ABC e em outras escolas teológicas que eu tive oportunidade. Então, essa é um pouco da minha vida no meu início de ministério e na continuidade do meu ministério e como cheguei até aqui.
Mas antes de falar aos irmãos como o pastor impacta a vida do outro pastor, de pastores, eu quero destacar aqui, irmãos, o fato de que eu fui impactado através da vida de servos do Senhor do passado. Homens que impactaram a minha vida, da adolescência à juventude, como pessoa, como crente, como pastor, como mestre. E digo para os irmãos que eles continuam ainda, e eu estou aqui fazendo referência a pastores que já estão com o Senhor, já estão na glória, mas eles deixaram legados e continuam impactando a minha vida. Em Tessalonicenses, nós lemos que nós devemos guardar as tradições que recebemos. E eu guardo, meus irmãos, com muito carinho as experiências que tive com estes obreiros. Então, eu quero só citar alguns nomes para que os irmãos possam se lembrar, e com certeza alguns deles impactaram também os irmãos e ainda estão impactando pelos legados que deixaram. Vejam só, em primeiro lugar, é claro, o meu pai. Meu pai, Luiz Ferreira, muitos irmãos o conheceram e sabem que ele era um homem simples, mas era um homem muito determinado de fazer amigos, influenciar pessoas, criar igrejas, levar o evangelho nos lugares mais distantes. Meu pai exerceu o ministério aqui em São Paulo por 50 anos. Ele era um homem simples, um autodidata. O curso que ele fez foi aquele curso de pastores de extensão, curso teológico de extensão. Foi esse o curso que ele fez. Mas ele fez um grande ministério e eu tenho orgulho de ter sido filho, de ser, filho do pastor Luiz José Ferreira. Foi o homem que me motivou e que me incentivou desde que eu confessei a minha vocação e o meu desejo de ingressar no ministério. Segue aí o número de colegas que me impactaram. Pastor Josué Nunes de Lima, pastor Fausto Vasconcelos e pastor Altino Vasconcelos. Fausto Vasconcelos, o pai, e o filho, o Faustinho, como nós tratávamos na nossa juventude, continua também impactando a minha vida, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele é. Mas ainda tem o pastor Walter Caixa, o pastor Luiz Rizário, o pastor Plínio Moreira da Silva, pastor Altino Vasconcelos, que é irmão do pastor Fausto Vasconcelos, pastor Rubens Lopes, com quem eu cresci ouvindo, vendo, e foi um homem, quando eu ingressei no ministério, me deu um apoio muito grande. E pudemos trabalhar na mesma associação, que era a Associação Centro, não é? E aprendi muito com o pastor Rubens Lopes. Pastor Cornélio Dorta, grande amigo, pastor que celebrou o meu casamento, e com o pastor Dorta também aprendi muita coisa. Eu agradeço a Deus a vida destes homens e, meus irmãos, com certeza a gente chega num momento que tem que ler aquele texto que os pastores geralmente leem, né?
Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me ter considerado fiel, pondo-me no ministério. Apesar de mim, ele, porém, me concedeu misericórdia. E a graça do nosso Senhor Jesus transbordou com a fé e o amor que há em Cristo. Eu estou lendo aqui, e a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 e 14. Meus irmãos, como o pastor pode impactar a vida de outro pastor? Os dias, meus irmãos, são maus. 1 Timóteo, capítulo 3, aliás, 2 Timóteo, capítulo 3, os versos de 1 a 9, diz alguma coisa sobre como é que nós podemos impactar a vida dos nossos colegas. E eu começo aqui com um título ou um subtítulo. Procure ser o exemplo dos fiéis. Procure ser o exemplo dos fiéis. Como eu disse aos irmãos, 2 Timóteo diz que os dias são maus. E diz ali também que vai piorar. Os homens maus continuarão enganando e sendo enganados, não é? Isso é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Faltam exemplos, há uma escassez, não é? Eu não sei como eu diria, mas de honestidade, de probidade, de lealdade, de integridade moral e social. Lamentavelmente. Diariamente, meus irmãos, na mídia, nós vemos esta lista de nomes de pessoas acusadas, suspeitas de crimes e presos por crimes até hediondos, não é? Atitudes perversas e a corrupção, que é uma coisa que realmente choca a todos nós, e a má administração nos setores públicos e privados, uma confusão. Então, nós estamos vivendo estes dias maus que Timóteo, que Paulo diz ali em Timóteo, ou diz a Timóteo, né? E eu considero Paulo ali, meus irmãos, um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta. Profetizou estes dias. O que não falta hoje em nossos dias são os maus exemplos. Lamentavelmente. Eu fico triste, meus irmãos, ao saber que, por vezes, este clima atinge igrejas e ministros de igrejas. Muito triste. Acredito que os irmãos também. Eu sou impactado, vez por outra, de forma negativa, com notícias desagradáveis envolvendo pastores, colegas, obreiros, líderes de igrejas. E isto não só, meus irmãos, acontece em nosso estado, mas Brasil afora. E por que não dizer mundo afora, não é? E chegam para nós notícias assim. São aqueles que não levam a sério a recomendação paulina de procurar ser o exemplo dos fiéis. Nós precisamos de exemplos. E quando eu citei aqueles nomes ali em cima, irmãos, o meu propósito foi dizer para os irmãos que aqueles homens foram exemplos, exemplos a serem seguidos, a serem seguidos.
Confesso aos irmãos que esta minha palavra aqui é uma palavra com muita tristeza, mas, ao mesmo tempo, para que estejamos dispostos a nos colocar linha de frente para continuar a ser exemplos, para impactar os nossos jovens obreiros, os jovens de nossas igrejas e levá-los a ingressar no ministério, mas com este espelho, né, que eles terão pela frente, que são os nossos irmãos. Durante 10 anos, eu tive o privilégio de presidir a nossa ordem dos pastores. O meu número na ordem, meus irmãos, é 382. Então, hoje, nós já superamos 4.000 pastores em nossa ordem. E olhem só, eu tive o privilégio, nesse tempo que estou na ordem, já há muito tempo, não é? Por 12 anos, integrei a comissão de ética dos pastores, sendo, inclusive, algumas vezes o relator desta comissão. Ah, meus irmãos, quantos casos, quantos momentos de impactos negativos, de atitudes de colegas que não se mantiveram no desafio que Paulo dá ao jovem Timóteo: ser o exemplo dos fiéis. Mas eu tentei, e existem testemunhos, né? De irmãos que sabem que nas minhas gestões de presidência, ajudar, encorajar, tentar levar esses colegas a se recuperarem. E eu dou graças a Deus que alguns se recuperaram e continuam no ministério. Porque cair é possível, mas em caindo é também possível o levantar. E eu tenho trabalhado muito nesta área, mentoreando, ajudando pastores que estão, muitas vezes, abrindo brechas para que o diabo trabalhe em suas vidas. E por causa disso, meus irmãos, eu descobri pelo menos 7 razões por que isto tem acontecido e acontece com os nossos pastores, com os nossos colegas, não é? Menos intimidade com Deus. Às vezes, não nos envolvemos tanto com as lides ministeriais, as lides seculares, as lides familiares, não é? Que nos esquecemos e deixamos de lado esta necessidade de estar mais em intimidade com o nosso Deus, que dá sustento e encorajamento para que realizemos o ministério. Falta de firmeza espiritual, falta de firmeza doutrinária. É importante, meus irmãos, quando Paulo dá esta recomendação, ser o exemplo dos fiéis, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina é importante, meus irmãos, porque quando nós estamos aí cercados de tantas doutrinas, de tantas coisas, né? É preciso firmar na doutrina bíblica, na doutrina bíblica. A ausência do jogo de cintura, desculpe aqui usar uma expressão popular, jogo de cintura. Os pastores não têm.
pastor quer enfrentar e administrar, muitas vezes não tendo jogo de cintura, sendo flexível. É preciso, meus irmãos, nós considerarmos nossas limitações nesta área. Perda da alegria de ser um ministro de Deus. Não podemos deixar que o desânimo, em momento algum, nos derrube. Emerson Fosdick disse que, se nos deixarmos levar pelas tragédias, pelos problemas de vida que enfrentamos, nós não temos como vencer o desânimo. Não podemos desanimar. Outra coisa também, meus irmãos, que é a prática do perdão. Nós temos que estar convencidos que é sempre o melhor caminho perdoar. Se não perdoardes os vossos pecados, as vossas falhas, os vossos irmãos, as vossas ovelhas, o vosso Pai do céu também não os perdoará. É chocante isso. É preciso, meus irmãos, perceber que o amor, de fato, é o vínculo da perfeição. Mais amor no seu ministério. Mais amor às suas ovelhas. Uma outra razão é o isolamento. Não o isolamento da pandemia, não estou me referindo a ele. Ele é importante, mas neste momento, não é? Mas eu estou falando do isolamento, aquele pastor que se coloca numa posição mais ou menos assim. Eu sou rei em meu castelo. Não procura ajuda. Recusa ajuda de outros, quem sabe, mais experientes, mais vividos, mais conectados com o Senhor. Outra coisa, meus irmãos, é a questão que os pastores têm enfrentado sobre deixar, não deixar o ministério. E com isto, eu aprendi do meu pai uma grande lição. Eu cheguei para o meu pai, certa ocasião, e disse a ele: pai, eu acho que é tempo de deixar o meu pastorado. Meu pai disse, olhou para mim e disse: filho, o tempo é dos homens, mas a hora é de Deus. Pense no tempo, analise o tempo, mas não deixe de consultar Deus para saber a hora. Eu acho que os pastores têm lutado muito, meus irmãos, e às vezes, precipitadamente, eles deixam os ministérios. E que coisa triste. Triste para a igreja, triste para o pastor. E, às vezes, o pastor está na igreja, mas não está bem. Ele está sentindo que é o tempo, mas ele não tem coragem de aceitar o desafio de que chegou a hora. Chegou a hora. Meus irmãos, eu quero terminar esta parte da minha palavra lembrando a vocês uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, a palavra de nosso Salvador e Senhor Jesus. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João, capítulo 13, versículo 15. Depois, o exemplo do nosso Paulo. Paulo impacta as nossas vidas com o ministério que realizou naqueles poucos anos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Impactar vidas pelo exemplo. Vidas de companheiros de ministério.
vidas das nossas ovelhas, vidas dos nossos jovens. Ah, meus irmãos, Paulo, por isso, tem assim recomendações que eu me entusiasmo quando as leio. Recomendações preventivas, apresentando-se como padrão, mas consciente de suas limitações físicas, suas fragilidades sentimentais e espirituais. Paulo diz: eu fui perseguido, abatido, mas não vencido. Perplexo, mas não desanimado. Dos pecadores, eu sou o principal. E, meus irmãos, aquele momento em que Paulo diz: olha, muitas coisas me aconteceram, mas algo acontece na minha vida. E há razão para que aconteça. O famoso espinho na carne. Deus, diz Paulo, me deu este espinho para que eu não me encha de vaidade. Os irmãos, a humildade nesta tentativa de ser o exemplo é de fundamental importância. É assim que Paulo é o exemplo, impacta de forma coerente, inteligente, suas recomendações são dignas de serem vivenciadas, experimentadas por nós. E é muito importante quando ele diz: mas tu, seu exemplo dos fiéis, mas tu, sê sóbrio em tudo. Em tudo. Faz a obra de um evangelista, porque não podemos abandonar a obra para a qual nós fomos chamados, cujo foco principal é a evangelização, a pregação do evangelho, e por isso não podemos nos envolver em administração, dando prioridade a ela e a outras atividades, porque somos evangelistas, chamados por Deus para isso. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Eu gosto dessas recomendações paulinas. Permanece naquilo que aprendeste. E é interessante ali, meus irmãos, a importância da educação, né? A educação cristã. Ele diz assim: permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem tens aprendido. Aí Paulo faz referência ao lar. Ah, como é importante o nosso exemplo no lar, como pais, como pastores, muito mais, não é? E vai por aí, foge das questões loucas. E como temos questões loucas, né? Foge dos desejos da mocidade. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E uma frase pequena: torna-te padrão. Torna-te padrão. Os meus irmãos, pastor impactando pastor. Eu acabei de chegar em casa após o culto vespertino da minha igreja, o telefone tocou, era um pastor. Pastor Cícero Jorge Alencar. Ninguém está balançando a cabeça aí dizendo eu conheci ou eu conheço. Porque este nome é um nome que eu criei
para não identificar aquele colega. Angustiado, voz embargada, se sentia numa rua da amargura, dizia ele, e pedia ajuda. Aí ele me disse que diáconos decretaram sua demissão do ministério da igreja na tarde daquele domingo que ele me telefonou. Para consolá-lo, eu disse: eu lamento, colega, o acontecido. Vou orar por você. Nada mais, eu disse. Depois eu fui para a cama, já era quase hora de dormir. Eu refleti sobre o que eu disse àquele nosso colega. E refleti sobre o que eu não disse. Eu percebi que eu deveria ter dito mais. Muito mais. E fiquei ali pensando, meus irmãos, eu refleti, conjecturei sobre a situação daquele colega. Eu conhecia pelo nome, não o conhecia pessoalmente. Eu nada sabia sobre ele e também nada sabia sobre o desempenho do ministério dele naquela igreja. Mas vejam só, é comum, em situações assim, nós fazemos julgamentos e tiramos conclusões precipitadas, né? Julgamentos fantasiosos, né? Falaciosos. E esses julgamentos, meus irmãos, são terríveis. São terríveis. Quem sabe, pensando assim, isso é incapacidade ministerial. Isso é falta de maturidade pastoral. Provavelmente isso é coisa de diáconos. E fazemos o nosso julgamento, ele caminha mais. Naquela igreja não para pastor. Julgamos a igreja. E julgamos a família do pastor. Quem sabe a sogra se envolveu muito no ministério desse pastor. Meus irmãos, minha mente se voltou para uma historinha que eu li num dos livros do Pôr do Sol, do nosso saudoso pastor Rubens Lopes. Ele conta a história de uma menininha que procurou apoio do pai com o dedo machucado e o pai disse para ela: tá bom, ou nada disso. Quem sabe a forma que ele disse isso. E eu pensei comigo, o que eu disse para aquele colega, meus irmãos, foi: vou orar por você. Só isso. E voltando à história da menininha, a menininha voltou-se para o pai e disse: pai, você bem poderia ter dito, pelo menos, meus irmãos, às vezes o não resolve. Vou orar por você, não resolve. O texto de Isaías é claro. Isaías 41, 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Eu tirei o pijama, meus irmãos, já estava pronto para dormir, e coloquei de volta a roupa,
Anotei o endereço, que eu não sabia onde o colega morava, sabia que morava ali na região. Fui correndo para lá. Cheguei à noite lá, os filhos dele já estavam dormindo. Encontrei um colega amargurado. A esposa tentando consolá-lo e revoltada com o que acontecera. Surpreso com a minha presença, eu o abracei, ele me abraçou, chorando. Eu disse a ele: coloque suas lágrimas no odre de Deus. Aquilo que está no Salmo 56:8. Derrame suas lágrimas no odre de Deus. E acredito que naquela noite ele começou a fazer isso. Meus irmãos, este tipo de lágrima é muito importante, porque se concretiza naquela palavra do Senhor Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sem entrar no mérito da questão igreja e diáconos, eu me senti útil, muito útil naquela noite, cumprindo um importante item do Código de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e de São Paulo. Artigo 18. Procure servir aos colegas de ministério e suas famílias em franqueza, cortesia, lealdade, solidariedade, se dispondo a ajudar nas suas necessidades. Isto tem respaldo bíblico, que ameis uns aos outros. E ainda em Romanos, aqui, ameis uns aos outros, João 15:17, e Romanos 12:13, comunicai com os santos nas suas necessidades. Lágrimas enxugam lágrimas. Precisamos, meus irmãos, ajudar os nossos colegas, chorar com os nossos colegas, ou levá-los a colocar suas lágrimas no odre do Senhor. Nesses momentos, meus irmãos, de luto, quantos colegas precisam que choremos juntos, que estejamos juntos. É confortante quando temos para onde correr em certos momentos de nossa vida. Finalmente, eu gostaria de falar aos irmãos sobre a cumplicidade do ministério. Eu leio 2 Timóteo, capítulo 4, aquela partezinha final, onde Paulo apresenta assim, alguns lamentos, e ele diz assim, só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Este só pode ser assim, ainda bem que o Lucas está comigo, mas eu gostaria que outros estivessem. E como ele está escrevendo para Timóteo, ele mostra o quanto Timóteo era importante no seu ministério. E ele sabia quanto ele era importante para o ministério de Timóteo. Estou em apuros. Sou oferecido como sacrifício. E ele acrescenta o seguinte, procura vir ter comigo depressa. Depressa. Vem antes do inverno. Porque o inverno podia impedir que Timóteo estivesse lá com ele. Mas é interessante que Paulo, ali, naquela citação de Timóteo 4, ele cita alguns amigos, entre aspas.
Amigos que se diziam amigos, mas que não eram amigos. Ele faz referência a Alexandre o latoeiro, o lanterneiro, o homem que cuidava de cobres, né? De produtos de cobres. Ele me fez muitos males. Muitos males. Ele cita Demas. Uma outra passagem, ele diz que Demas foi uma pedra de tropeço no seu ministério, mas era seu amigo, estava ali. Mas ele diz, olha, ele me abandonou. Está lá escrito, no 2 Timóteo. Meus irmãos, neste lamento do apóstolo Paulo, eu sinto outra coisa. Nós não devemos nos sentir assim, abandonados, isolados. Quão bem nos faz estar juntos. Não se pode negar, meus irmãos, neste tempo da pandemia, a importância dos recursos que temos quando somos levados ao isolamento, mas temos recursos como este de estarmos em contato. Mas quão importante é poder abraçar, não é? Como orou o pastor Wagner há pouco, olhar nos olhos, um aperto de mão, umas palmadinhas, né, na hora do abraço, ali nas costas. Como isso é importante. Eu leio a história de Jó, e os irmãos leem também, e sem entrar no mérito da atitude dos amigos de Jó, mas ali, aqueles textos de Jó 2, 11 a 13, eles me impactam. Porque diz assim que os amigos de Jó estavam em lugares diferentes. Eu não sei como é que eles se comunicaram, mas eles acertaram ir consolar o Jó. E chegando lá, nada disseram, viram o sofrimento dele, era muito grande. E o texto diz que eles ficaram 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra. O importante era estar juntos. Os irmãos, como pastores, nós não devemos ficar isolados. Nós devemos estar juntos. O fato de estar juntos não há de ser apenas uma interjeição. Vou orar por você. É preciso mais, muito mais. Como diz a moçada de hoje, né? Temos que chegar junto. Pastor há de impactar pastor. Finalmente, meus irmãos, essa é uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho muitos amigos, mas muitos, incontáveis. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho inimigos. Eu não conheço um inimigo. Pode ser que ele seja até meu inimigo. Mas eu não estou sabendo. Eu sou amigo dos meus inimigos. Vocês já notaram quantos amigos Paulo fez no seu ministério? Um amigo que precisa de atenção, e Paulo ali, em 2 Timóteo 4, ele lembra, olha, cuida do Trófimo, porque ele está doente. Ele lembra a Timóteo isso. Traz o Marcos, porque o Marcos é um grande amigo, é muito próximo, é muito útil no meu ministério. O pastor precisa de amigos, e muitos amigos. Amigos confidentes, amigos mentores, conselheiros, assessores,
mestres. E é uma eterna aprendizagem aprender com os colegas. Não importa a idade. Não importa a idade. Eu tenho aprendido muito com os jovens, com os pastores jovens, porque eu sei que eles podem também aprender muito de mim. Ninguém despreze a tua mocidade. Eu fico impressionado com a amizade de Pedro e João. Eu fico impressionado com Paulo e Silas, Paulo e Onésimo, Paulo e Timóteo. Há momentos que na vida do pastor, meus irmãos, que ele está assim numa verdadeira cova de leões, mas ele tem amigos que estejam junto com eles. E juntos recebem a bênção do Senhor. Quando vocês puderem, parem um pouquinho e leiam Romanos capítulo 16. Paulo vai fazendo amigos. E ele, naquele capítulo 16, ele vai dizendo: este ajudou no meu ministério. Este é a família dele. Este é a mãe. E a mãe dele é também a minha, porque me ajudou. Fazer amigos, influenciar pessoas. Foi um livro que eu li na minha juventude, no meu início de ministério, e eu aprendi muita coisa. Amizade, solidariedade. O pastor pode impactar seus companheiros, suas ovelhas, estabelecendo amizades sinceras, amizades com amor, que não busca interesses próprios, que não suspeita mal, que não se alegra com a injustiça, mas que se alegra com a verdade. E, meus irmãos, me reporto a mais um item do nosso código de ética. Considere todos os seus colegas como cooperadores na causa comum e não os menospreze, nem os discrimine. Nenhum deles, sobre qualquer razão. Pastor impacta. Pastor. Obrigado, Serginho. Pastor, nós que agradecemos. Agora o Cleverson tem algumas perguntas e comentários feitos no chat. Fábio, tem alguma coisa no YouTube? Se tivesse, passa. O Serginho... no YouTube nós não fizemos, desculpa. Não subiu lá. Libera o Cleverson, meu querido Fábio. Sim, e coloca em 2 telas aí, por gentileza. Pode deixar. Põe o Cleverson, meu querido. Pronto, Cleverson. Ok. Primeiro, pastor João Martins, obrigado pela palavra desta manhã. Fomos impactados. O título não poderia ser outro, a não ser este. A primeira pergunta vem do pastor Regis Claro. Nessa trajetória ministerial, qual o impacto na fé da esposa e filhos? Olha, está aberto o meu microfone? Tá, né? Tá. Olha, o impacto na vida da minha esposa é notório que foi um bom impacto, porque eu tenho a ajuda, o apoio, as orações
e 52 anos de ministério, aliás, 56 anos de ministério, com a esposa ao meu lado, me apoiando nos bons momentos, nos maus momentos, e os meus filhos também, até hoje. Eu vejo o amor que os meus filhos têm e a admiração que os meus filhos têm com relação à minha vida ministerial, porque eles sempre estão acompanhando, sempre perguntando, sempre dizendo alguma coisa boa e dizendo a outros o que o Pai significa para eles e que o ministério do Pai fez em suas vidas e pode fazer na vida de outros. Amém. Pastor, tem uma pergunta aqui do Claudir, e eu vou emendar com a minha, que é parecida. Como pastor do século XXI deve agir diante de tantos modismos e ameaças à igreja cristã? E quais outros perigos que devemos nos desviar para impactar vidas? Eu volto àquela palavra de Paulo: permanece naquilo que aprendeste. É necessário retornar à palavra de Deus e firmar cada vez mais os nossos propósitos, nossos princípios, os princípios da palavra de Deus, a nossa doutrina, a doutrina bíblica, não é? Não podemos negociá-las. O pastor precisa ajustar-se aos tempos que estamos vivendo, mas não deve envolver-se com as coisas do mundo, não é? Porque as coisas do mundo passam, esses modismos passam, e ele tem que realmente permanecer firme na fé, na doutrina e naquilo que ele vai aprendendo à medida que o tempo vai passando, porque nós estamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E o nosso momento da aprendizagem não tem fim. Eu continuo aprendendo, e aprendendo também como é que eu posso me desvencilhar, creio que é esse o termo, destas coisas loucas, como diz Paulo ali recomendando ao jovem Timóteo. Foge destas questões loucas. Ok. O pastor Vinícius, ele tem uma pergunta interessante aqui. Nós temos um grupo de Zap apócrifo. Eu nem sabia que era apócrifo, eu estou nesse grupo também, pensei que era um grupo sério. Mas tudo bem. Temos um grupo apócrifo chamado Ordem dos Pastores, Pastores Batistas, que trata de política. Não é apócrifo, não, pastor Vinícius, é um grupo de política da ordem, mas tudo bem. O senhor poderia traçar um paralelo do comportamento dos pastores batistas de hoje com os pastores batistas dos anos 70, no que diz respeito a esse tema, política? Havia tanta polarização entre os pastores batistas no passado? Que conselhos o senhor daria a mim no lidar com esta realidade hoje? Evidentemente que no passado os pastores fugiam muito desta área. Eles tinham medo de envolver as igrejas, envolver os membros e envolver os políticos. Os políticos. Naquele tempo era... E eu vivi esse tempo, né? Nós tínhamos o pastor Adrião Bernardes, nós tínhamos Joia Júnior, que foi crente político. Isto, na época, foi uma novidade, como pastor e tal. Mas eu acho que, claro que nós temos que ser flexíveis e fomos empurrados, não é? Para também dar
a nossa opinião, a nossa sugestão, e com muita maturidade, porque é preciso ter maturidade para se envolver. Agora, eu não concordo que os nossos grupos sociais estejam envolvidos da forma que estão. O esquerdista, o direitista, eu acho que a gente deve evitar isto. Isto não nos traz bem e não nos faz bem. As nossas igrejas, elas, claro que precisam da orientação, da palavra do pastor. Mas é muito perigoso, eu acho muito perigoso, na situação que a política de hoje está, uma política corrompida, uma política em que Satanás deita e rola e se camufla aí no meio de políticos que se dizem evangélicos, e ser evangélico hoje parece que está sendo um bom quinhão, não é, para alcançar uma posição política. Essa mistura, ela, pelo menos no meu entender, ela não é salutar, não faz bem, nem a nós, nem a nosso povo, nem às nossas igrejas. Tudo que se faça nesta área, eu acho que deve ser feito com muito cuidado, com muito discernimento e com muita oração. Se nós oramos pedindo a direção de Deus para o nosso ministério, para as decisões do nosso ministério, havemos também de pedir ao Senhor direção para a nossa movimentação política, o nosso envolvimento político, especialmente na política dos nossos dias. Está sem som, Everson, Cleves. seu microfone está fechado. Ok, estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Pergunta do pastor Luciano. Quais evidências, quais atitudes indicam que o pastor está sendo vencido pelo orgulho? E se de fato é orgulhoso, podemos duvidar de seu chamado? Não, duvidar do chamado, eu acho que não é uma boa prática, né? Porque o chamado é uma coisa realmente de Deus, né? Agora, o pastor tem que dar exemplo do seu chamado, né? As evidências, às vezes, do orgulho, a palavra de Deus diz que o orgulhoso será derrubado. Será derrubado. Cedo ou tarde, aqui ou ali, ele vai cair. Então, é preciso jogar o orgulho para lá, né? Às vezes eu falo que é bom a gente ter um orgulho, mas um orgulho santo. Não sei se é possível isso, não é? Mas devemos ter orgulho santo, e eu tenho orgulho santo daquilo que estou fazendo para abençoar, para impactar outras pessoas. Principalmente quando eu vejo que a minha orientação, a minha influência, a minha palavra deu um resultado positivo. Eu tenho orgulho dos meus alunos, orgulho santo, hein? Dos meus alunos. Por exemplo, por que não um orgulho santo da vida de um homem como o pastor Marcos Pérez, que foi quase meu adolescente, meu junior, depois meu diácono, depois meu pastor auxiliar, e hoje, né, pastor Marcos já foi até o meu pastor como presidente da ordem, e até hoje eu o chamo de pastor Marcos e ele me chama de pastor João. Pastor, eu tenho orgulho, sabe? Amém. Perdão, pastor, perdão. Pode concluir. Eu tenho orgulho santo disso, não é? Agora,
essa evidência de orgulho, pastor orgulhoso, pastor que se ufana de ter cursos, de ser doutor, de que a sua igreja é maior que as igrejas. Não, eu estou na minha igreja muito feliz. É uma pequena igreja de 60 membros, mas é a igreja do Senhor, que o Senhor me deu para pastorear. Tenho orgulho dela. Que joia. Boa. Pastor Marcelo Oliveira, qual é a sua opinião e conselho para uma assistência aos pastores em respectivas famílias, de forma mais articulada e com investimentos e não apenas extemporânea? Olha, eu trabalhei, quando da minha gestão na ordem, muito para ter um programa de mentoria. E fiquei feliz por nós termos a Ordem dos Pastores do Brasil criando este espaço, né, para a mentoria dos nossos colegas. Muito bom, muito proveitoso, está sendo muito proveitoso muito proveitoso para os nossos pastores mais jovens, né? Mas eu acho que um pastor devia se acercar, aquilo que eu falei, as amizades, né? O pastor devia se acercar de um pastor mais idoso, mais experiente, ou um pastor, mesmo que não seja mais idoso, mas com quem ele possa se abrir e pedir as opiniões. Isso faz bem à sua vida, a vida de sua família, a vida da sua igreja. Não é? Nós precisamos formar amizades. Eu tenho alguns amigos, não é, de muita longa data. Pastor Paulo Capelosa, grande amigo, está nos Estados Unidos, mas foi minha ovelha, foi meu aluno no seminário. Pastor Isaías Rufino, meu aluno no seminário. E desde que aluno, nós formamos uma amizade muito forte. Faz tão bem a mim e faz tão bem a ele. É muito bom. Pastor, nós temos até um grupo de pastores que éramos amigos e nós chamávamos o esquemão. O esquemão que tinha exatamente esse propósito, um ajudar o outro, orientar, chamar atenção, e assim caminhamos. Amém. Pastor, me ouve? Ouço sim. Nós temos aqui, pastor Serginho, só para terminar, temos várias manifestações de pastores. Pastor Fausto, o colega João Martins Ferreira, nos pastoreou nesta manhã. Valeu, colega. Adesilton Silvestre, palavra abençoadora. Obrigado, querido pastor João Martins. Pastor Paulo Sérgio, que bênção essa fala, pastor João Martins. Excelente palavra, pastor Marcelo Oliveira. O pastor Wilson, obrigado, pastor João, que Deus continue usando e abençoando o irmão. Pastor Tércio, pastor João, glórias a Deus por sua vida, ministério e sua mensagem, encheu o nosso coração de esperança viva. E temos o pastor Genivaldo Andrade, o pastor João, um amigo precioso que Deus tem dado a mim, e o que ele acabou de nos falar é mais do que teoria, é vida prática, bênçãos de Deus e forças renovadas, aguardando as celebrações dos 80 anos. E temos o pastor Lucas, caro pastor João, aqui é uma pergunta, não sei se dá tempo de mais uma pergunta, pastor Sérgio? Última pergunta. Tá. Como ter um ambiente seguro e saudável para que pastores confessem seus pecados uns aos outros? Existe hoje essa confiança mútua? Olha, de qualquer forma, eu acho que parte daí. Amigos em que você pode realmente confiar. Nós temos estabelecido nossas
comissões de éticas para que os pastores derramem ali seus problemas, e eu sempre encarei a nossa comissão de ética não como uma comissão julgadora, inquisidora, mas ali é o momento. Quando os problemas éticos chegam, o que nós temos que fazer é aconselhar e orientar e fortalecer isso através de mentes em quem podemos confiar e naqueles itens do código de ética que há coisas que devemos guardar em nosso coração, em nossa mente e em nosso ambiente restrito, para não prejudicar, mas continuar ajudando os nossos colegas, sem dúvida alguma. Uhum. O pastor Marcelo, ele também disse que testemunha aos colegas que foi assistido, auxiliado e ajudado pelo pastor João Martins. Temos na vida dele prédica e prática. E o pastor Moisés Doxos, muito obrigado, pastor João Martins. Sua presença e alegria de vida em si já contribui para que possamos avançar confiantes. Oro em gratidão a Deus por ter compartilhado conosco. Obrigado, pastor Sérgio. Encerro por aqui a minha parte. Deus abençoe, pastor João Martins. Amém. Obrigado. Pastor João, muito, muito, muito obrigado por esse compartilhar, por essa experiência, por esse pastoreio que o senhor fez essa manhã em nossas vidas. Tenho certeza que todos os pastores aqui foram impactados para impactar. O tema foi extremamente abençoado e abençoador. Senhor, antes de senhor dar a sua palavra final, eu vou pedir a um outro jovem, um adolescente também, que o senhor chamou de Faustinho. Vou pedir ao Faustinho que ore, agradecendo a Deus pela vida, pela palavra ministrada em nossos corações. E aí o Cleverson está fazendo sinal ali de Libras, para não esquecermos a foto. Nós vamos tirar foto no final também. Pastor Fausto. Precisa ativar seu som, pastor Fausto. Muito obrigado. Agradecer a Deus o pastoreio desta manhã. A gente, como pastor, raramente assim no sentido de que talvez muito menos que gostaríamos de ter a oportunidade de ser pastoreados, né? E a gente pastoreia o tempo todo, a gente prega o tempo todo, mas a gente poucas vezes recebe sermão vindo de fora para dentro, alguém pregando para a gente. E a gente sendo pastoreado. Então, nesta manhã, Deus usou o colega, pastor João Martins Ferreira, para nos pastorear, para trazer ao coração e à mente aquilo que é fundamental no dia a dia do pastor. E eu agradeço a Deus por esta palavra que nós recebemos nesta manhã, vinda do Espírito Santo para nós, através do pastor João Martins Ferreira. Prazer muito grande vê-lo aqui mais uma vez. Aliás, ele está sempre conosco, todos os dias, o nosso encontro de oração ao meio-dia, né? É muito presente, graças a Deus. Eu me lembro muito bem do pai dele, me lembro muito bem mesmo, dos meus tempos lá do setor noroeste. Então, pastor João, muito obrigado. Deus o abençoe. Amém. Ao lado da irmã Eliette, dos seus filhos, da igreja. Deus lhe dê uma vida cada vez mais longa e abundante. Então, amém. Vamos... Obrigado, pastor. Muito obrigado. Nada. Senhor, neste momento, nós só pedimos uma coisa, que o pastoreio que recebemos o teu servo, o teu filho, o pastor João Martins Ferreira, tome conta do nosso coração, da nossa mente e nos habilite, nos capacite no pastoreio que nós temos com as nossas ovelhas hoje, nesta quarta-feira. Pedimos, ó Deus, mais uma vez, que tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã continue a ser trabalhado dentro de nós, a ser impactado pelo Espírito Santo em nós, a fim de que nós também impactemos vidas por Cristo Jesus. Mais uma vez agradecemos a história longa, abençoada e abençoadora do nosso colega João Martins Ferreira e pedimos que lhe dês saúde, determinação cada vez maiores, para que, através dele, o nosso sumo pastor continue sendo glorificado.
É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Fausto. Pastor João Martins, a palavra final, e depois da sua palavra nós vamos tirar uma foto bonita aqui. Fabinho, já pode desconectar a minha imagem aí. Deixa só o pastor João Martins e depois nós vamos fazer a foto bonita. Com o senhor. Quem agradece sou eu pela oportunidade. É muito bom a gente poder conversar sobre esses assuntos do nosso relacionamento, né, como servos de Deus. Eu estou muito feliz e falando de homens que impactaram a minha vida, a propósito da oração do pastor Fausto agora. Eu tive o privilégio de conviver com o pai do pastor Fausto, e ele foi o meu examinador do concílio de ministério. E sou muito grato, porque ele foi um examinador assim muito tranquilo. Eu estava ali diante de homens, né, teólogos. Isto no dia 21 de abril de 1965, não é? Estava ali diante de Djalma Cunha, Salvador Farina Filho, o Kenneth Wolfer, homens que realmente manejavam bem a teologia, né? E o pastor Fausto foi me abrindo caminhos assim, com as perguntas já direcionadas para uma resposta. Puxa, como eu me lembro disso. E agradeço a Deus a vida desse grande servo de Deus. E o tio dele, o pastor Altino Vasconcelos, eu conheci mais de perto no Rio de Janeiro. Estivemos na igreja de Marechal Hermes um tempo e ouvi muitas pregações. Depois ele veio aqui para Atibaia, nós tivemos mais alguns contatos. Mas um grande homem, aprendi muito com Altino Vasconcelos. E como tenho aprendido com os irmãos, tenho aprendido com o Sérgio, tenho aprendido com o Cleverson, aprendido com Adeusilto e tantos outros irmãos que têm estado aqui nesta live, e vou continuar aprendendo. E, por fim, o meu slogan: sempre pronto a servir. Amém. Que assim seja. Amém. Bom, todos nós aqui, como alunos do senhor, somos gratos, né? Acho que a maioria aqui, e quem não teve esse privilégio, paciência, né? Mas nós eu tive o privilégio de ser seu aluno, e uma vez aluno, sempre aluno. O senhor sempre será nosso mestre, nosso referencial de ministério. Deus continue abençoando, pastor. Deixa eu parar de falar, aí? daqui a pouco eu me emociono e choro. Então, antes do pastor Sérgio chorar, todo mundo aparecendo aí, sorridente. Isso. Eu estudei 4 anos e meio na teológica, mas o João não foi meu professor. Até hoje eu não entendi. Mas tudo bem. Vamos todos a sorrir e tirar essa foto. São duas telas, tá? Então, os irmãos, sorriem sempre. Segura o sorriso aí, tá? Viu, Cleverson? Tu penteou o cabelo? Passou perfume, Cleverson? Passou perfume, Cleverson? Cleverson está aí. Vamos lá. Primeiro saiu aqui, vamos para a segunda tela agora. Tenho que salvar, né? E vamos aqui para a segunda tela. Não vai perder o brilhante, hein? O brilhante hoje não está aí, vai que ele some de novo. Segunda tela. Espera aí que eu falhei aqui, vamos ter calma, muita calma nessa hora. Ok, para a segunda tela. Aí, Elibento, abre a câmera, Elibento. Lucas Ferreira também está aí. Vamos tirar a foto agora.
do Karatê. Pendência, viu? Pronto, está tudo legal. Tirei todos. Bem, Deus então, abençoe a todos. um forte abraço a todos. Quem for para a sala de oração, até daqui a pouco.